Beleza, galera? Tudo bem? Começando aqui com uma novidade, vai se chamar Hora da Opinião aqui no Decisão Dividida. Eu sou o Célio, estou hoje aqui com o Denis. Fala aí, Denis, tudo bem? Tudo bem, pessoal? É isso aí, vamos dar início aqui. A gente vai falar sobre os eventos que vão acontecer aí agora no nesse mês de junho, né? Isso mesmo, Denis? Vamos estar falando dos eventos do mês de junho, vamos estar falando card a card, a nossa opinião. Tá certo. Vamos começar isso, UFC 212. Você está acompanhando aí na tela. Lembrando que esse aqui vai ser um programinha aí mais leve, mais tranquilo. Você pode ficar acompanhando de boa nossas opiniões. E vamos ver como é que vai ser. Ó, voltando aqui, o UFC 212 vai ser no sábado, dia 3 de junho. Vai ser no Rio de Janeiro. Aqui no Brasil, claro, né? Luta principal aí deles, José Aldo e Max Holloway. Você tá vendo todas as informações dos caras na sua tela. Tá vendo aí que o Aldo tem duas derrotas aí, mas no UFC é só uma, né? Foi pro McGregor, é isso mesmo? Isso. E o Holloway também tem. Não, são cards bons, porque ó, 26-2 e o outro é 17-3. Acontece bastante, né, Denis? De ter lutador que é quase 50%, né? De derrota e de vitória. E aí é que também tá vendo os dois aí com o cinturão interino. O que você tem pra falar dessa luta aí, Denis? Luta que vale o cinturão do peso pena, né, Célio? O Isso. campeão linear José Aldo contra o campeão interino Max Holloway, pra gente decidir de uma vez por todas quem é o campeão da categoria. Alguns acham que é o Holloway, alguns acham que é o Aldo. Uma luta bastante interessante, eu aposto minhas fichas no Holloway, acredito que ele tem um jogo bastante difícil pro Aldo, por ele ser mais alto, por ele chutar bem, por ele boxear bem. Eu acredito que o Holloway entra com um pouquinho de favoritismo, mesmo a luta sendo no Brasil. É, legal, o Max Holloway veio aí da última luta dele contra o Anthony Pettis. É, como você já deve saber, o Holloway vem de uma sequência extraordinária de vitórias. Ele só tem uma derrota aí. A última derrota dele foi pro Conor McGregor, foi por pontos. Ele não passou feio, fez uma luta dura. Então, acho que o José Aldo vai encarar um casca grossa. E luta só uma vez por ano, né, Denis? José Aldo. José Aldo costuma fazer poucas lutas nos últimos anos no UFC. Em 2015 ele lutou com o McGregor, em 2016 contra o Frank Edgar e agora retorna nesse card fazendo a luta pelo cinturão contra o Max Holloway. Luta bastante equilibrada. Vamos agora estar falando da luta entre Claudinha Gadelha versus Carolina Kowalkiewicz, o co-main event da noite. Uma luta em que as duas já tiveram oportunidade de disputar o cinturão e as duas perderam para a Ioana. A Claudinha perdeu duas vezes e a Carolina também perdeu, está vindo de derrota no UFC 205, inclusive, uma luta bastante disputada. E é aquilo, né, Célia? Eu acho que a Carolina tem um jogo parecido com o da Ioana e a Claudinha meio que sabe o que tem que fazer, controlar a luta no chão, procurar tirar a velocidade da Carolina, tirar o boxe da Carolina. Eu acredito que a Claudinha tem um pouquinho de favoritismo para essa luta. Eu apostaria minhas fichas nela. É interessante ver que a Gadelha só tem duas derrotas na carreira, como você pode ver aí no recorde. E as duas foi para Joana. Mas é interessante também ver que, Denis, que a Carolina ela conseguiu fazer 5 rounds com excelência na frente da Joana. Agora a Gadelha já deixou a desejar. Quarto e quinto round a Gadelha ela deixou o gás falar mais alto, tava cambaleando lá no quinto round. Não perdeu a luta por nocaute nem nada, mas realmente tava com um físico a desejar para uma disputa de cinturão. E a Gadelha é uma excelente atleta, né? Não, foi até espantoso ver ela uma aparência falecida. Quarto e quinto round ela tava só querendo fazer grappling. E aí foi onde a gente tirou nossa prova, né? Que não dá pra fazer grappling com a Joana. Mas aí falando dessa luta, eu vou apostar na Carolina. Eu acho que ela tem uma estratégia talvez melhor. Talvez a Gadelha tem tudo pra levar a luta. Assim, eu acho que ela tem tudo pra levar a luta pro chão, mas acho que ela na hora ela não vai querer levar a luta pro chão e vai acabar pagando preço por isso daí. Eu acho que a Carolina ganha. Eu acho, Célio, que a Claudinha entra como favorita pela luta ser no Brasil e pelo fato de ser 3 rounds. Se
fosse uma luta de 5 rounds, aí eu já Bem lembrado. acharia que a Carolina entraria com um leve favoritismo. Por ser 3 rounds, acredito que a Claudinha Gadelha entra como favorita. Tá certo. A gente pode aproveitar aqui também, Denis, você pode olhar na sua tela aí que está assistindo com a gente, golpes significativos. Olha a diferença do percentual de 3,59 da Gadelha para quase 1 a mais, ó. Então quer dizer o quê? A Carolina, ela é bom cirúrgica. Ela dá para machucar mesmo, mas aí pode ver que tem um certo desleixo aí, talvez na precisão a Gadelha seja melhor, mas a Carolina desfira mais golpes aí por minuto, igual a gente pode ver. Aproveitando aí todos esses dados aí, dá pra ver tudo certinho. Agora vamos estar falando da luta entre Vitor Belfort e Nate Marquardt. Uma luta que o Vitor Belfort tem tudo para estar fazendo a última luta no UFC. Ele veio de uma luta que ele perdeu pro Kelvin Gastelum, só que a luta ficou um no contest por causa do Kelvin Gastelum, que foi pego com o uso de maconha no exame antidoping. São 2 lutadores, né, Célio, que já têm uma idade. Acredito que o Belfort tem muito mais história que o Nate. Por ser última luta, ele está se encerrando o contrato no UFC. Acredito que o Belfort vence essa luta. Você pode ver aí, Denis, que o Nate Marquardt ele tem 57 lutas na carreira dele. Bastante derrotas, né? Mas se for ver, o Belfort tá pertinho ali, né? Tipo, ele tem 16 derrotas e o Belfort tem 13. Só que o Belfort tem menos lutas, né? Então quer dizer o quê? Que o Belfort perdeu mais do que ele. É um rapaz experiente, ele tem muitos anos aí no UFC. Bom, não tem como negar, né? O Belfort vai lutar no Rio de Janeiro, na casa dele, com todo esse clima de aposentadoria. Com certeza acredito que vai ganhar a luta também, mas tem todo esse fato de que pode ser a despedida dele do UFC e não do MMA, né? Tem eventos aí que pode agregar com ele aí. Então, encerrando aqui, né, Célio? Algumas lutas que a gente pode estar ressaltando, do Eric Silva contra o Yancy Medeiros. O Eric Silva vindo depois de um tempo afastado aí, de repente ele consegue entrar no rumo das vitórias, uma luta bastante disputada. Temos a volta do Rafael Assunção com uma luta bastante interessante. Quem não sabe, o Marlon Moraes era esperado no UFC há muito tempo, ele era o campeão do WSOF, um evento concorrente do UFC, e acredito que entra com favoritismo para essa luta. Quem ganhar vai ficar muito próximo de uma disputa de cinturão. Vale ressaltar também que temos o Antônio Carlos Júnior, temos Johnny Eduardo, a Viviane Sucuri, que vai aparecer na sua tela, também vindo de vitória no UFC, lutadora invicta. Então, essa é a nossa opinião sobre o UFC 212. Vamos agora estar falando do UFC Auckland, que vai acontecer no dia 10 de junho. E luta principal, Derrick Lewis versus Mark Hunt nos pesados. Sua opinião, Célio? Bom, um evento aí na Nova Zelândia, tá certo? O Derrick Lewis tá vindo aí uma boa carreira, uma boa fase na carreira dele. E o Mark Hunt aí, Super Samoa, ele tem uma mão pesadíssima, né? Tem tudo aí pra ser uma luta pra arrancar o octógono pra fora das grades, deixar tudo quebrado. Ainda bem que vai ser a última luta da noite. Mas então, Denis, peso pesado, a gente sabe que raramente essa luta vai pro terceiro round. Os dois têm um poder imenso. O Derrick Lewis, não me falha a memória, a última luta dele foi contra Travis Brown, que ele nocauteou no terceiro round. Nessa luta, se eu tiver errado, o Travis Brown teve uma chance de ganhar, não foi? Ele chegou a ficar com a luta na mão, Derrick Lewis reverteu. Certo. E vale ressaltar também, Célio, que essa luta eu acho que vale muito mais pro Derrick Lewis, pro Mark Hunt, que é uma luta que o UFC colocou pra ele tá engordando o seu cartel no UFC. Engordando é a palavra exatamente. E acho que é uma luta que vai fazer dele talvez um próximo desafiante. Tem toda essa indefinição entre Verdun e Alistair Overeem, que vai lutar no UFC 213. De repente o UFC pode pensar, os dois já perdeu do Miocic. De repente o Derrick Lewis vem, nocauteia no primeiro round, vamos dizer assim, choca o mundo e vem pra disputa de cinturão. Acho que ele é o favorito pra essa luta, né, Célio? Tá certo. Qual a sua opinião? Acho que o Derrick Lewis tem que aproveitar o momento. O Mark Hunt aí tá em ritmo de
de aposentadoria, ele já fez o que tinha que fazer. A última luta dele foi com o Brock Lesnar, ou ele lutou depois ainda? Com o Brock Lesnar. Depois ele lutou com o Alistair Overeem. Depois do Brock Lesnar? Que ele foi nocauteado no terceiro round. Uma luta bastante equilibrada. Então... Disputa de cinturão não rola pra ele. Bom, tá aí pra participar mesmo. Digamos que vai participar na casa dele. Vamos estar falando agora do co-main event, Derrick Bronson versus Daniel Kelly, desculpa. Vale lembrar que o Daniel Kelly tá vindo de boas vitórias, é um lutador que você não dá nada por ele, você fala, ele vai perder. Você olha pra ele, você não dá nada. E já vem pra um co-main event contra o Derrick Bronson, que é um lutador que tá vindo de derrota pro Anderson Silva, uma luta de derrota decisão. Mais ou menos, uma luta de decisão bem questionável. E acho que o Derrick Bronson tem a mão mais pesada que o Daniel Kelly, mas o Daniel Kelly tá vindo numa crescente, então é uma luta que tudo pode acontecer. Se eu pudesse apostar, apostaria na mão pesada do Derrick Bronson. Vamos supor que o Daniel Kelly foi o que lutou com o Rashad? Isso. Então, por um lado ele ganhou do Rashad e o Derrick perdeu o Anderson Silva. Então são dois ex-campeões, né? Ex-campeão do meio pesado e o ex-campeão dos médios. Denis, acho que essa luta aí, para movimentar essa divisão, é o 8º contra o 15º. Bom, da última vez o Daniel Kelly deixou muita gente... Vamos supor, naquela luta o Rashad não fez um bom desempenho pra gente chegar a falar, puta merda, olha que luta da porra que ele fez. Mas não, então o Daniel Kelly fez o que tinha que fazer e ganhou a luta. Mas eu acho que o Derrick é um melhor lutador do que ele. Inclusive, essa luta contra o Silva aí, não sei não se ele perdeu, hein. Vamos estar falando agora, só para encerrar esse card, teremos a volta de Ross Pearson, um lutador que sempre traz grandes emoções para a gente. The Real Deal Pearson. Exatamente, a gente sempre tem bastante emoção nas lutas deles, que é um cara que vai para cima, vai para nocautear, enfrenta o Dan Hooker, e é uma luta que, de repente, é uma luta até boa pro Dan Hooker, pra ele tá dando alguns passos a mais em cima de um veterano no UFC. A gente tem outros rostos aqui, Dennis, tem o Tim Elliott. Tim Elliott, que quase venceu o Demetrius Johnson, né? Seria uma das maiores zebras da história do UFC no primeiro round. Ele quase fez um round muito bom, chegou a ganhar o round e agora vem para enfrentar o Ben Gruyen pela mesma divisão. Acredito que o Tim Elliott entra com um leve favoritismo por já ser mais experiente, mas é uma luta para ele ficar esperto, porque o Ben tá perto da subir na categoria, então é um card bastante interessante. O 8º. Temos também Joey Moraga, que você vai ver na tela agora, também uma das primeiras lutas, uma luta que ele tem que entrar para se recuperar, e é uma luta bastante complicada. Então a gente está encerrando o UFC Auckland. Vamos agora estar falando do UFC Singapura, que tem como luta principal... Aí tem mulher, hein? Exatamente, a luta principal, Holly Holm versus Bethe Correia. Sua opinião, Célio? Acho que a Holly tá vindo aí de uma decepção, 3 derrotas, né? E a Bethe Correia, cara, porra, mano, é difícil torcer pra ela. Se ela só chegasse lá e lutasse, sei lá, cara, mas eu vou torcer pra Holly Holm. Eu acho que ela tem um preparo astronômico, mas tá sendo mal aproveitado. Porque a última luta dela pelo cinturão lá da nova divisão deu uma dor de cabeça, velho. Porque ela não fez o jogo dela, Denis. Ela perdeu pra ela mesma aquela luta. Porque se ela faz o jogo dela, ela tinha com certeza saído com o cinturão. E agora já era. Foi pra uma disputa de cinturão vindo de derrota. E agora vai pegar a Bethe Correia. Eu acho que ela pode até nocautear a Bethe Correia. A Bethe Correia fala mais do que a boca. Realmente é desprazeroso ver ela falar sobre as adversárias dela. Ela tenta fazer Ela tenta falar das suas adversárias, mas de uma maneira que eu acho que não intimida ninguém, só passa vergonha. Mas é isso daí, o que você acha? Acredito que a Holly Holm e a Bethe Correia são duas lutadoras que me decepcionaram muito no UFC. Holly Holm, depois que ela chocou o mundo ao nocautear a Ronda Rousey, ela vem de 3 lutas assim decepcionantes contra a Miesha Tate, até contra a menina que ela disputou o cinturão, que foi a Randamie. Então, é uma lutadora que tem que provar para a categoria alguma coisa, tem que mostrar alguma coisa
pro UFC, porque ela tá vindo de 3 lutas bastante decepcionantes. A Bethe Correia é uma lutadora que mais fala do que luta. Então é uma luta que a gente não sabe realmente o que pode acontecer. Acho que a Holly Holm vai acabar levando na decisão dos juízes, mas não é algo que eu espero muito dessa luta não, sério. Bom, como main event desse dia aí, lembrando que esse é o UFC Singapura, né? Vai ser de 17 de junho, sabadão. Vai ter o Andrei, o Arlovski, vai enfrentar esse Mark Tibura. Sinceramente, eu não lembro de ter assistido alguma luta desse cara. Só do Andrei, né? O Andrei é o creche de vida, né? Se não nocautear, vai ser nocauteado. O cara tem 25 vitórias, 14 derrotas. É bem passado, hein, mano? O rapaz tem um card bom ali, parece. Eu não conheço ele de nenhum outro evento. O que você tem a dizer aí, Denis? O Marcin Tybura, ele é aquele lutador da nova safra dos pesos pesados que o UFC tá tendo nos últimos tempos. Eu tô pra te falar que ele entra como favorito na luta. É mesmo? Porque o Andrei Arlovski tá vindo de derrotas bastante complicadas no primeiro round pro Steven Miocic, e a última luta que ele fez, Célio, foi contra... O Arlovski? Isso. Rapaz, velho. Ele Acredito perdeu... que foi contra o Miocic mesmo, não foi? Acho que... porque ele foi muito parecido. Ele teve 2 derrotas, né? Tudo em sequência, no primeiro round, não lutando bem. E é uma luta que o UFC já casa pro Tybura meio que ganhar gordura na organização, tá subindo na organização. Eu acredito que ele entra com leve favoritismo, mas é aquela, Andrei Arlovski é Andrei Arlovski. Vamos estar falando agora sobre Rafael dos Anjos versus Tarec Saffiedine. Rafael dos Anjos, ex-campeão dos leves, fazendo a sua estreia nos meio-médios. Certo. Disse que tinha dificuldade para bater o peso, não estava se sentindo tão bem na categoria. E já entra na divisão contra um lutador ranqueado, uma luta boa para ele. O que você acha, Célio? É engraçado que é um ex-campeão, né? Teve aí um repeteco monstruoso contra o... Não é o cara que nocauteou dele, não, o nome? Nocauteou ele perdeu depois de uma vez. Isso. Tomou um repeteco lá do Ed Alvarez monstruoso. Aqueles nocaute que parece que botou a mão na tomada, toma choque. Querendo ou não, foi... Infelizmente foi trágico pra ele aí. Agora tem que se acertar de novo. Vale lembrar que também depois dessa luta, ele lutou contra o Tony Ferguson, né? Verdade. Pelos leves também foi uma luta bastante equilibrada, mas o Tony Ferguson teve as melhores ações da luta. E pra ele, acho que é uma divisão muito concorrida, que tem muita gente, ele acabou, acho que tendo a melhor opção pra ele. Falando aí do Tony Ferguson, é interessante, Denis, que parecia, deu uma, pelo menos pra mim, uma impressão de que ele tava sempre um passo atrás do Tony Ferguson, né? Ele usou muita inteligência o Tony Ferguson, que depois teve aí esse desenrolar aí na sequência dele. Mas o Saffiedine eu acho que não é um atleta assim que tenha muito pra ameaçar o Rafael. Acho que só se o Rafael entrar numa noite ruim, porque eu não vejo o Saffiedine como um atleta perigoso, então acho que foi uma luta melhor casada pro Rafael. Agora surpresas podem acontecer, né? Vale ressaltar que ele tem que começar com o pé direito na categoria, né, Célio? Acredito que ele vence essa luta e vamos ver o que acontece. Vamos agora estar falando sobre o Takanori Gomi contra o John Toki. The Fireball Kid. Exatamente. O Gomi é um lutador que a gente tá cansado de falar dele, é um lutador Super Saiyajin, cara. Bastante conhecido, principalmente no Japão. É uma luta bastante disputada, acredito que o Gomi entra com um leve favoritismo. E acredito que seja isso, né, Célio? O UFC Singapura, que tem todas essas lutas que vocês estão vendo na tela. Vale ressaltar que é um UFC no sábado, dia 17 de junho. E agora a gente vai estar falando do UFC Oklahoma, que vai acontecer no dia 25 de junho. Oklahoma City, no dia 25 de junho. Um domingo que tem... Isso aqui parece estar melhor do que o anterior. Com certeza. E vamos estar falando dessa luta que deu o que falar na conferência de imprensa. Verdade. Michael Chiesa versus Kevin Lee. Uma luta que os dois se provocaram muito, né, Célio? Isso. Teve a discussão que o Lee xingou a mãe do Chiesa, o Chiesa foi pra cima, os dois se desentenderam. E, cara, se você tá vendo na sua tela aí, são dois lutadores que só tem 2 derrotas, cada um no seu card. Não, praticamente igual, 14 com 15 de diferença. 2 lutadores bem ranqueados na divisão.
é uma luta daquelas bastante interessantes. Claro que não nenhuma disputa de cinturão nem nada, mas acho que é uma luta bastante interessante. E eu vou te falar, acredito que o Kevin Lee tem um pouquinho de favoritismo por ter uma mão mais pesada. Denis, a gente pode estar utilizando esses dados aí justamente para avaliar. Ó. Compara comigo. Nocaute, 0% pro Michael Chiesa, ou seja, ele não tem estratégia de A arma dele é nocautear. finalização. É finalizado, exatamente, ó, 71%. Então, você pode ver que o Lee vai querer dar mais soco, fazer luta mais de impacto, enquanto o Marquesa vai fazer o que a gente já sabe, que ele é bom mesmo, ele é um cara que finaliza bem, ele tem um jogo de grappling e jiu-jitsu muito aprimorado. Então aí vai ser assim, além da rivalidade, o clássico grappling versus striker. O card cresceu muito depois dessa provocação. É um card bastante interessante. A gente vai estar falando das outras lutas aqui, mas vale avisar você que está em casa. É uma luta bastante interessante, vale a pena conferir. Vamos estar falando agora do co-main event da noite, que temos Tim Boetsch versus Johnny Hendricks. Vale lembrar que o Johnny Hendricks está subindo de divisão, está fazendo essa luta no... Já é a segunda luta, né? Isso, está fazendo a luta nos médios. Tá vindo de uma derrota bastante conturbada, que uma luta que na opinião de muitas pessoas ele ganhou, ficou com a derrota e agora vem para enfrentar o Tim Boetsch. Foi com quem? Agora eu não lembro de cabeça quem foi, Célio, mas foi uma luta que foi muito questionada. Eu pensei que ele tivesse ganhado a última luta. Não, ele perdeu. Foi uma decisão dividida. Gostei do nome. Que é o nome do nosso canal aqui. Só que a maioria das pessoas acha que o Johnny Hendricks ganhou, inclusive o presidente da organização, Dana White, falou isso, que ele ganhou a luta. Mas agora vem no co-main event contra o Tim Boetsch. É aquela, né, cara? Quem a mão entrar, ganha a luta. O Tim Boetsch é um lutador que tem a mão bastante pesada, tá vindo de derrota pro Ronaldo Jacaré. Mas eu acho que ele entra com favoritismo. Tá, mas sabe o que fode? O Hendricks, velho, depois que ele viu a chance de ser campeão naquela época, ele nunca mais nocauteou ninguém. Exatamente. Cara. Você vê o vídeo dele lá, dos melhores momentos, porra, só uns nocaute monstruosos. E depois que ele teve a oportunidade de disputar o cinturão, de fato, ele não conseguiu mais nocautear ninguém. Não sei se deu alguma mudada drástica aí na tática dele, ou a ganância ali a ganância não é a palavra certa, mas talvez aquele oportunismo de nocautear, acho que ele acabou perdendo, cara. Sei lá, eu botava muita ficha nele. Mas desde da história do cinturão com o GSP, nunca mais ele nocauteou ninguém. Exatamente, Célio. Eu acho que o Tim Boetsch tem um leve favoritismo por já estar mais adaptado na categoria, um lutador mais alto, mas vamos ver. Acredito que ele vence essa luta. Fala, meu Deus. Meu Deus do céu. Vamos estar falando agora da luta das meninas, Felice Harry versus Justine Kish. Cacete, a russa é invicta, velho. Lutadora nova na organização, tem o card perfeito por enquanto. Já vai enfrentar uma lutadora ranqueada na organização. Ela não é fácil não, ela é guerreira, não entrega o osso fácil não. Eu acredito que a Felice entra com um pequeno favoritismo, porque parece que ela achou o jogo dela nas últimas lutas, certo, né? certo. Acredito que ela tem um pequeno favoritismo, acho que ela vence essa luta, mas temos que ficar de olho na Justine Kish, porque é uma lutadora que chama muita atenção. Vai passar na sua tela agora, temos a luta do Tim Miz versus Alex Garcia, uma luta bastante esperada. Um é da trocação, o outro já é do chão, então vamos ver o que vai acontecer nessa luta. Mas vamos estar falando agora da luta dos senhores aí. BJ Penn, a lenda contra Dennis Silver. Mas mesmo sendo dos senhores, o que esse Dennis Silver tá fazendo aí? Vale lembrar que o BJ Penn aposentou, né, Célio? Voltou recentemente, foi aniquilado, amassado. O melhor termo pra descrever, você procura em casa, pelo Yair Rodrigues. Que respeitou muito ele ainda, viu, Dennis? Exatamente. Se fosse, tinha arrancado a cabeça. Exatamente. E é isso, cara. Eu acho que o Dennis Silver, acho que tá em melhor forma como lutador. Eu acho que ele vai ganhar do BJ Penn aí. Cacetada, já pensou um negócio desse? A luta que caiu, né? Vamos estar falando dessa luta que iria acontecer, o Yair Latif contra o
Minotouro. Vale estar ressaltando aqui, pessoal, que a gente está fazendo esse vídeo hoje, finalzinho de maio, mas de repente pode estar caindo alguma luta, pode estar sendo adicionada alguma outra luta no evento, mas essa luta caiu, não vai ter mais, seria uma luta bastante interessante. E é isso, cara. Temos a luta do Clay Guida, um lutador que sempre dá o melhor de si dentro da organização, contra o Eric Koch, um lutador que tava sumido, né, Célio? Faz tempo que a gente não escuta Inclusive, falar nem dele. dá pra lembrar dele, né? Essa tatuagem ele não tinha, agora fez. Uma luta que vale a pena ficar de olho. E a gente vai estar só terminando para ressaltar aqui da Carla Esparza, que vai estar enfrentando a Marina Moroz. The Cookie Monster. Exatamente. Carla Esparza, que Iron estreou Lady. a categoria do peso palha com o cinturão, perdeu para Ioana. Parece que depois disso Sumiu. ela não se encontrou mais. E vai estar pegando essa ucraniana bastante complicada, que é a Moroz. Acredito que ela entra com leve favoritismo. Vamos ver ali, ó. Você pode ver que a Carla ela é uma lutadora de grappling. Exatamente. Não tem nem o que esconder. E a moça ali tem 63% de vitória por finalizações, hein? Exatamente. Então talvez vai tentar fazer alguma bobeira aí e acaba rodando. Eu acredito que a chance da Carla Esparza vencer é na decisão. Fora isso, acredito que a Amorosa entra com um leve favoritismo. Deixa eu ver essa barba aqui. Caralho, que feio da porra. Deixa sua barba assim, sério. Esse cara do Tuf, o Joshua aí, não. Puta, não lembro. Eu já vi uma luta desse cara. Que barba é essa, bicho? Mas já que morreu, né, Denis? Essa barba aí é pra fuder mesmo, mano. Não, olha isso daqui, cara. Não é brincadeira, não. Pelas barbas do profeta Jeremy Kimball. Como diziam outros aí. Vou deixar aqui que tá melhor. Então vamos Já tá ficando por aqui, pessoal. Essa é a nossa breve passagem no UFC, nos cards do mês de junho. A gente vai estar postando outros vídeos no canal. Dá sua opinião aí, o que você achou, se você gostou desse formato que a gente está fazendo. E qualquer coisa no Twitter com @decisãodividida. Falou, pessoal, até a próxima. É isso aí, galera. Valeu por acompanhar. Deixe seu comentário, chama a gente no Twitter e vamos pra próxima aí.